O Brasil é o pária do mundo hoje. Párias são aqueles membros daquela casta mais inferior que existe na Índia ainda hoje. Depois de milênios ainda existe. São os impuros, os intocáveis. Eles enterram não, eles cremam, eles queimam mortos às margens dos rios na Índia. A famosa imagem dos párias fazendo piras humanas, queimando cadáveres na cidade de Benares, a cidade sagrada, banhada pelo rio Ganges. Párias são impuros, ninguém quer tocar neles. O Brasil virou um pária do mundo. Nós andamos na companhia de ditaduras brutais, sanguinárias, regimes totalitários, crime nas costas. O Brasil está nos levando, este governo atual está nos levando a uma situação deprimente, de vergonha permanente diante do mundo. Os recentes episódios da ONU demonstram o nível baixíssimo que chegamos. E o desprezo que o mundo civilizado vai ter, já tem de nós. Isso significa um país destinado a ser comparado com Mianmar, Coreia do Norte, Irã, China comunista, Rússia, Cuba, Nicarágua, Venezuela. Entre os latino-americanos, nós mais nos parecemos com Cuba, Venezuela, Nicarágua. São milhares e milhares de gente assassinada, de pessoas mortas, milhões de refugiados. A Venezuela já conta com 7 milhões de refugiados. E o Lula acha que o regime lá é apenas desagradável, não é um regime comunista. Lula é um psicopata mentiroso e está arrastando o Brasil para essa companhia. O Brasil está virando um país pária no mundo. E como é que ele ficou assim? Existem 3 maneiras de entender. Eu separei aqui nessa pequena apresentação a primeira parte, aqueles que nos governam, os branches, os ramos do executivo, judiciário e legislativo. Essas instituições foram tomadas de assalto por psicopatas. Psicopatia é uma anomalia psíquica, psicológica grave, que é caracterizada pela falta de empatia, de remorso, de sentimento de culpa, piedade, compaixão, é caracterizado pela enganação, manipulação, mentira, dissimulação, é capaz de atos cruéis, nem todos são serial killers, mas alguns chegam a assumir o controle de instituições, como por exemplo os 3 branches da Constituição, Legislativo, Executivo e Judiciário, e com isso o mal que eles fazem atinge 220 milhões de pessoas, no caso brasileiro. Mas não é apenas aí. Ela conta também com a participação da sociedade, que ficou histérica. A psicopatia, por muito tempo, lideranças psicopatas, se duram muito tempo, elas geram histeria coletiva. As pessoas ficam histéricas, elas não pensam mais pela sua cabeça. E o que elas sentem são o que elas dizem. É uma coisa gradativa, vai tomando conta das pessoas com o passar do tempo. E as instituições sociais é por onde a gente vê a nossa sociedade se degradar, perder o seu livre-arbítrio. A perda da liberdade não é apenas a liberdade dos movimentos, é a liberdade de pensar. E quando o pensamento em si mesmo já é falsificado, você é obrigado a acreditar em coisas que você não aprova. São, aliás, pelo contrário, são coisas brutais. A negação da realidade é tamanha, mas o medo com que essa falsa realidade é colocada dentro da cabeça das pessoas faz com que as pessoas cada vez aceitem mais, vão ficando dóceis. Mal comparando um animal selvagem que fica muito dócil. Aquela selvagia que denotava liberdade, agora denota submissão. É o caso de Cuba. São 65 anos de ditadura. O povo cubano não tem mais capacidade de reagir. Cuba já era. Tem que pesar 45 quilos mesmo, média. É só isso. Não há esperança nenhuma. Nenhuma. A não ser que uma potência estrangeira invadisse aquilo e determinasse uma nova ordem
que eu não sei se não seria até pior, porque de repente esse povo ia fazer o quê? Ia obedecer ao novo senhor, ele já não pensa por si. Isso levaria décadas e décadas e décadas. Nós não temos um exemplo assim de duradouro. O que mais pareceu foi a União Soviética, que durou 70 anos, 27 dos quais governada por Stalin, que matou milhões de russos. Os seus compatriotas russos ele matou. O outro ramo da sociedade que interessa aqui é a cultura, onde envolve a religião, envolve a educação e a mídia. Se eu pensar em educação e universidade, ensino, nessa instituição nós temos um psicopata famoso chamado Paulo Freire. Ele destruiu a educação brasileira 30 anos atrás. Os efeitos duram até hoje. O Brasil é o país dos países com a juventude mais atrasada que tem no planeta. Somos atrasados na nossa própria língua, na matemática, nas ciências. Tiramos sempre os últimos lugares, porque nós não temos mais nada. O Brasil não produz mais nada na área cultural decente. O Brasil não tem nenhuma música internacional, um livro internacional, um ator internacional, nós não temos um teatro internacional, cinema, nós não temos mais nada. Quem compara o Brasil com uns anos atrás vai ver que nós já fomos ricos. Hoje somos pobres do ponto de vista cultural. A cultura woke também dominou o Brasil. Aquilo que começou com Barack Obama em 2008, contaminou os Estados Unidos e começou a destruir os Estados Unidos e já destrói boa parte da Europa Ocidental. O Brasil adotou. Mas o Brasil já tinha essa inclinação. Ele não ficou comunista de uma hora para outra, ele já vem de décadas e décadas. Acontece que a ciência, a tecnologia, aquele beautiful people, aquela coisa que chama a atenção da novidade tecnológica, os gadgets, aquelas coisas que seduzem a juventude, deseducada, burra, sem cultura, sem história, sem passado, essa aí adere facilmente a novas culturas. Entre essas destruições de impacto social, com efeitos macro-sociais, estão as igrejas cristãs do Brasil, estão se degradando. Nós temos evangélicos papagaios fanáticos dizendo bobagem, se metendo em política e metendo os pés pelas mãos. Nós temos jesuítas comunistas que controlam universidades inteiras. Nós temos uma mídia muito vagabunda, o pior jornalismo da América Latina. Até pelo dinheiro, o poder nefasto desse jornalismo vagabundo tomou conta, hoje virou o padrão. E as mídias eletrônicas, que seriam as big techs, essas estão na mão de alguns psicopatas, não são todos, mas elas estão nas mãos de psicopatas também. E eles acabam, com tanto dinheiro, são trilionários, eles acabam financiando e se associando a governos dominados por psicopatas. Por último, nós temos a nossa dependência econômica, científica, tecnológica com o mundo externo, através do sistema financeiro, e a contrapartida do poder que falta, o law enforcement, que é a polícia e as forças armadas. Aquilo que era para nos proteger passou a nos ameaçar. Hoje a lei serve ao crime. Os criminosos estão desaparecendo porque seus crimes estão sendo anulados. O Código Penal estará em desuso se nós seguirmos nesse ritmo. Então o Brasil caminha por um estado de degradação perigoso que corremos o risco de chegar perto demais de um buraco negro que tudo sugará. Existe um horizonte de eventos no buraco negro que o astro que se aproximar demais dele é sugado por ele e desaparece. O Brasil pode virar uma Cuba que já foi sugada. O Brasil está no limite de uma Venezuela que tem já 2 décadas de chavismo e Maduro. A própria Nicarágua já vem de longe. Então são exemplos terríveis, estão aí do nosso lado. E aqueles isentões que acham que está tudo bem, que estão ganhando dinheiro, que estão trabalhando, que já se venderam, se alugaram, se prostituíram. Estou falando com o pessoal da política, estou falando com os partidos políticos, estou falando com a mídia vagabunda, com todas elas, com todos estes que viram as costas para o povo porque estão se dando bem, que lembrem, a vez de vocês também chegará. Porque esses regimes totalitários eles não poupam ninguém. Stalin matou seus próprios companheiros de revolução da primeira hora. Por que não mataria os da última hora?
Portanto, ninguém escapa disso, é uma questão de tempo. Nós temos 3, 4 anos, talvez, de espaço, de ar para respirar, porque já estão tirando o nosso ar, já tiraram a nossa comida, contaminaram a nossa água, estão tirando o nosso ar, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio já foi para as cocuias. Temos 3, 4 anos no máximo, essa é a minha previsão. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo apenas realista. Imagine se eu fosse pessimista. Esse é o meu recado, obrigado.